Welcome back, everybody, to Neutrality Studies. Today, Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Hoje, vamos atualizar a situação na Espanha e no Marrocos com nosso amigo e colega Fethi, do Jazeer Hope. O Jazeer Hope é uma plataforma excelente, com um canal no YouTube, onde Fethi faz muitas reportagens muito boas, frequentemente em francês, sobre a situação no norte da África. Então, Fethi, muito obrigado por participar novamente. Fethi, thank you very much for coming online again. Pascal, é realmente um prazer estar com você de novo. Obrigado por me receber. Well, thank you very much for reaching out because you Bom, were the one muito who obrigado said, por entrar em contato, porque foi você quem disse algo como: olha, talvez devêssemos discutir o que está acontecendo na Espanha. E você tem toda a razão. Então, vários veículos de comunicação estão noticiando isso, basicamente como uma invasão de imigrantes na Espanha. Você pode contextualizar um pouco melhor o que está acontecendo de fato e quem são os atores por trás disso? Sim, absolutamente. E se me permite, eu gostaria de começar dizendo que é realmente muito triste o que está acontecendo no Marrocos. Porque em 2026, neste ano, esta é a segunda vez que a imagem do Marrocos é duramente atingida pela mídia. A primeira foi em janeiro de 2026, durante a Copa Africana de Nações. A competição foi escandalosamente favorecida em benefício do Marrocos. E no fim, na partida final, o Senegal venceu dentro de campo. O Marrocos tentou reivindicar a vitória por meio da muito corrupta Confederação Africana de Futebol. E isso afetou extremamente mal a imagem do Marrocos na África. E agora temos esse evento muito triste em Ceuta, como você descreveu. Muitas e muitas pessoas no mundo todo o descreveram como algo triste, como uma invasão. E de fato é isso. Porque quando você olha para a população de Ceuta, cerca de 80 mil habitantes, e vê 60 mil pessoas entrando, não há outra palavra melhor, some can be flowing. Mas se a gente se afastar um pouco desse evento específico, podemos falar dele o tempo todo, vamos ver que, para além do evento, existe um precedente. Algo parecido já aconteceu antes. Há um contexto geopolítico e há um ator operacional, que, na minha opinião, é o próprio Marrocos, com aliados muito fortes. Vamos falar deles mais adiante. E há um ativo estratégico em jogo, com consequências geopolíticas muito mais amplas, que vão além da área de Ceuta ou do Estreito de Gibraltar. E claro, no fim das contas, há beneficiários nessa situação. Então, é isso. Desculpe. Exatamente. Eu só queria interromper bem rapidinho antes de você continuar, porque acho muito importante termos consciência da geografia de que estamos falando, certo? Então, se temos aqui, deixe-me compartilhar minha tela rapidamente. Quando falamos de Ceuta, estamos falando dessa cidade aqui que pertence à Espanha, mas que na verdade fica no continente africano, certo? Quer dizer, isso é crucial. Which belongs to Spain, but it is actually located on the African continent, right? I mean, this is crucial. So we have Tangier here, Morocco's capital. Então temos Tanger aqui, no Marrocos, e Ceuta, na ponta direita do Estreito de Gibraltar, no extremo sul de Gibraltar, certo? E este é um dos enclaves da Espanha. E claro, temos os britânicos, que controlam outro enclave na Espanha, que é o próprio Gibraltar, que é território britânico, não espanhol. Então é deste que estamos falando. E foi para lá que cerca de 60 mil refugiados, em situações muito precárias, basicamente só com uma camisa no corpo e às vezes de sandálias, conseguiram atravessar e passar. Agora você poderia colocar isso em perspectiva para nós? Tipo, o que foi? Com certeza. E Ceuta é o segundo enclave. O primeiro é Melilla. Um contexto histórico bem rápido. Ceuta e Melilla foram colonizadas por Portugal e pela Espanha nos séculos XIV e XV. As pessoas podem conferir as datas, e elas nunca foram retomadas, nem reivindicadas por meio de luta. Só para dar um exemplo, se você olhar o mapa, do outro lado da fronteira fica a cidade de Oran, na Argélia. Ela também foi colonizada no mesmo período, especificamente por Portugal e pela Espanha.
e conquistou a independência junto com a independência da Argélia, em 1962, por meio da luta. Outro ponto importante é que Ceuta e Melilla não fazem parte da lista das Nações Unidas de territórios não autônomos, sujeitos a um processo oficial de descolonização. Então, sim, o Marrocos as reivindica politicamente, mas elas não estão inscritas na lista da ONU, nem foram disputadas ao longo de toda a história. Melilla é o ponto mais próximo da Europa, passando por Gibraltar. Acho que são uns 26 quilômetros, mais ou menos. Então, sim, o evento, como você disse, envolveu 60 mil jovens marroquinos que entraram pelas fronteiras. É muito importante dizer que isso aconteceu no dia seguinte ao discurso do trono do rei Mohammed VI, em março, celebrando o 22º ano desde que ele ascendeu ao trono. Foi um discurso que se vangloriava especialmente do desempenho da economia marroquina e de como as perspectivas para a população marroquina são promissoras. Então é uma grande incógnita o fato de isso também ter acontecido no dia seguinte. Na verdade, se eu escrever na artigo, a segunda parte vai responder a essa pergunta. Podemos discutir isso mais tarde, no final. Então há algumas circunstâncias e um contexto nisso. Isso também aconteceu porque a Espanha regularizou, acho que 500 mil de imigrantes em junho, na primeira parte do ano. E houve outra decisão tomada pelo Tribunal Superior de Justiça da Espanha, dizendo que as pessoas que chegarem à Espanha, na Europa, pelo mar, não serão devolvidas imediatamente. A lógica é que se elas chegam pelo mar, já estavam em Ceuta, então não entraram ilegalmente pelas fronteiras. Se alguém chega pelo mar através de Ceuta, essa pessoa estava em Ceuta. Portanto, não é como quem rompeu as fronteiras. Então, esses dois acontecimentos, os 500 mil de imigrantes regularizados, mais essa decisão, foram usados como base. A narrativa, impulsionada por rumores nas redes sociais, diz que a Espanha está permitindo que qualquer pessoa que esteja em Ceuta seja regularizada e depois siga para a Europa. Hey, just a very quick note, the best way to support this channel is by signing up for my free Substack. You can also help with a paid subscription there, or you can get some of our new merch on neutralitystudies.com. Links below. See you there. So this is how all has started, but Foi assim que tudo começou. Mas, ao mesmo tempo, há vídeos e imagens mostrando caminhões transportando centenas de jovens marroquinos, claramente direcionados pela polícia marroquina, rumo à fronteira. E, além dessas fotos e vídeos, quando 60 mil pessoas se deslocam em uma mesma direção, é impossível. move towards one direction, it is impossible. 1000 pessoas, sim. 1,000 people move into the one direction. 1000 pessoas se deslocam numa mesma direção. É simplesmente impossível que a polícia ou os serviços de segurança daquele país não percebam isso. E eu disse antes que há um precedente. Em 2021, houve uma situação muito parecida, em menor escala. Na época, estamos falando de talvez 1.000 a 2.100 pessoas. Isso aconteceu após o caso do presidente do governo Saharaui, da República Árabe Saharaui Democrática, que foi acolhido na Espanha por razões médicas. E houve um evento semelhante exatamente em Betis. And similar event exactly at the same timing. And at that time, it was E naquele momento, ficou claramente estabelecido que se tratava de uma retaliação do Marrocos por receber o presidente da República Saharaui. E também naquele momento, o ministro das Relações Exteriores do Marrocos disse claramente: nós não somos os porteiros da fronteira da Europa. Então imagine que você tem um vizinho e ambos usam o mesmo portão de entrada do condomínio. Ele vai deixá-lo aberto, enquanto a regra é mantê-lo fechado. E vai dizer: Imam, eu não sou responsável pelas pessoas que entram no condomínio. Então esse é o contexto, esse é o precedente. Por isso, quando olhamos o quadro mais amplo, fica claro que isso não é espontâneo. it's clearly that this is not spontaneous. There are people actually who are claiming that this Há pessoas dizendo que esse evento tem algo a ver com Israel e que, basicamente, o Marrocos está apoiando Israel para pressionar a Espanha a parar sua defesa contra o genocídio em Gaza.
porque a Espanha é basicamente o único Estado-membro da União Europeia que se posicionou de forma clara contra Israel. Além da Irlanda, preciso dizer. A Irlanda também. Mas seriam Irlanda e Espanha. E a ideia é que o governo israelense estaria basicamente trabalhando com o Marrocos para mandar um sinal muito, muito forte à Espanha. Se a situação apertar, eles têm instrumentos. Há algo nisso? Ou é só algum tipo de teoria da conspiração estranha? Is there anything to this, or is this just like some weird conspiracy theory? Absolutely. When I said about when we zoom out, we see Com certeza. Quando eu disse que ao olharmos o quadro mais amplo, vemos um padrão claro de um plano. E eu falei nesse evento sobre os aliados de Marrocos. Não é apenas Israel, são também os Estados Unidos. Então, vou dar alguns pontos de referência. Michael Rubin, que é pesquisador do American Enterprise Institute, publicou claramente: Marrocos deveria enviar uma nova Marcha Verde para Ceuta e Melilla, descrevendo isso como uma estratégia baseada na mobilização civil em torno de Ceuta e Melilla. Para quem não sabe o que foi a Marcha Verde, ela se refere ao momento em que Marrocos tentou, e ainda está tentando, tomar o Saara Ocidental. Eles organizaram uma marcha em direção ao Saara e ela foi chamada de Marcha Verde. Então, Michael Rubin está dizendo que Marrocos deveria fazer o mesmo em Ceuta. Claramente, as pessoas podem pesquisar no Google e encontrar esse relatório. Outro relatório mais oficial do congressista republicano Mário Dias Balart, no relatório da Câmara, na página 88, no terceiro parágrafo, fala em incentivar as conversas entre Espanha e Marrocos sobre Ceuta e Melilla, enquanto oficialmente Ceuta é território espanhol. É a primeira vez que um relatório americano da Câmara faz referência a isso. Antes disso, há o filho de Netanyahu, Yair Netanyahu, dizendo que deveríamos transferir Ceuta e Melilla para o Marrocos. Então isso não surgiu do nada. E, por exemplo, a declaração de Michael Rubin e o relatório datam de 2026. A declaração de Yair Netanyahu remonta a 2025. Então isso parece uma preparação ou uma narrativa que vem sendo construída recentemente. E claro, como você disse, a Espanha é um alvo por causa da posição oficial de Sánchez em relação à situação na Palestina. E não é apenas apoio, é apoio ativo. Ele se recusou a permitir que aviões americanos passassem pelo espaço aéreo espanhol. Recusou o uso dos portos navais da Espanha. Então é um apoio ativo à situação da Palestina e de Gaza. E Trump, muito recentemente, no ano passado e neste ano, também repetiu muitas vezes que a Espanha não é um bom membro da OTAN e que vai pagar o preço. E mais do que isso, ele se referiu aos territórios históricos da Espanha. Mencionou Cuba, mencionou as Filipinas, mencionou a Costa Rica, Guam, numa referência de que eles poderiam perder Ceuta, como perderam esses territórios. Então há um apoio claro a essa narrativa. Há, como eu disse, aliados operacionais. Há documentação oficial, estudos oficiais de institutos oficiais nos Estados Unidos, todos convergindo para essa situação. Então, neste momento, embora não tenhamos nenhum tipo de... Acredito que ainda não temos nenhum relatório oficial ou investigação que possa nos dizer como essas 60 mil pessoas foram obviamente direcionadas, como ônibus e tudo mais, todas ao mesmo tempo, via Ceuta. Então foi uma operação organizada, disso não há dúvida. Mas ainda não temos um quadro claro de qual organização fez isso. O padrão que estamos vendo é que isso muito provavelmente foi uma campanha coordenada de influência política para enfraquecer o governo de Pedro Sánchez, certo? Para criar uma situação que depois, digamos, idealmente leve a uma mudança de regime na Espanha. Embora provavelmente seja um pouco exagerado imaginar que isso chegaria tão longe. Mas é esse tipo de direcionamento de atividade, de operações clandestinas, por parte de alguns atores. E a única coisa que sabemos com certeza é que o Marrocos deve estar em conluio com esses atores, porque caso contrário, não seria possível fazer isso. Não seria possível reunir 60 mil marroquinos, levá-los através dessa fronteira e enviá-los para lá. E obviamente são pessoas em situação de dificuldade econômica.
Obviamente, é um jovem que prefere arriscar tentar isso quando lhe oferecem a possibilidade a dizer não. Mas, por outro lado, isso é claramente organizado por alguém. Neste ponto, já temos algum tipo de declaração, digamos, do governo israelense, confirmando ou negando isso? Temos alguma declaração do Marrocos, de fato? Alguma declaração oficial até agora? By Morocco, actually, official statement so far. Olha, eu concordo plenamente que não temos algo claro. Não podemos ter provas, certo? É muito difícil ter provas. Mas, como você disse, existe um contexto. O que é certo é que nos últimos dias, alguns elementos estão começando a aparecer nos jornais espanhóis. Por exemplo, mostraram que o satélite marroquino, alguns dias antes do início desse evento, passou a semana toda focado em observar aquela área. Há outros elementos dos serviços de segurança da Espanha, e também mencionados pelos jornais espanhóis, dizendo que membros dos serviços de segurança marroquinos participaram dessa invasão. Você mencionou a situação dos jovens. É um elemento importante para que a gente não se esqueça disso. Além do contexto antigo que já mencionamos, o desemprego no Marrocos, o número oficial, está acima de 13%. O desemprego entre os jovens está acima de 30%. Entre jovens marroquinos formados, está acima de 18%. Então, a situação é claramente desastrosa do ponto de vista social. E esse é outro elemento que explica a situação. Voltando à sua pergunta, se houve declarações do governo israelense sobre isso? Sim. Então, deixe-me encontrar uma publicação clara de uma autoridade israelense, Danny Danon. Aqui está. Danny Danon está dizendo que Ela foi enviada ons. Então ele disse claramente que a Espanha nunca perde uma oportunidade de dar uma lição a Israel sobre a tentativa de expulsar os gazenses de Gaza. E agora, eles têm a oportunidade de receber os gazenses na Espanha, ou pelo menos, de administrar adequadamente suas fronteiras. Certo. Há outros jornais em Israel falando sobre a importância da relação com o Marrocos, sobre como é importante que o Estreito de Gibraltar seja administrado por pessoas alinhadas à nossa política geopolítica. Então, todos esses elementos existem. De fato, há uma forte convergência de interesses entre o Marrocos, como ator operacional, e os Estados Unidos e Israel, pelo menos como aliados logísticos. Então, só para deixar isso claro, quando falamos dessa situação, olhando para todo o cenário geopolítico, e tendo em mente também que o Marrocos tem essa grande disputa em torno do Saara Ocidental, e que, na verdade, a Espanha também apoia bastante a independência do Saara Ocidental, certo? Então, isso é uma espécie de retaliação, por um lado. E, por outro, é meio que o começo de uma disputa por controle, ou para garantir que o acesso de Israel ao Estreito de Gibraltar permaneça aberto. Porque qualquer coisa que vá de navio para Israel, certo? Desculpa, deixa eu recuar um pouco. Qualquer coisa que entre no Mediterrâneo por navio precisa de alguma forma passar pelo Estreito de Gibraltar. Quer dizer, qualquer coisa que entre no Mediterrâneo, certo? Through the Strait of Gibraltar, like anything that goes into the Mediterranean, right? So, are we actually talking here about Então, estamos falando aqui de um jogo geopolítico, não de um jogo, mas de uma disputa, para enviar esse sinal muito forte à Espanha, de que, bom, esse ponto de acesso é nosso, e nós temos meios, temos ferramentas. Não se trata apenas de punir vocês. Trata-se de garantir que esse ponto de acesso permaneça aberto para Israel a qualquer momento, e que a Espanha e talvez até a União Europeia nunca tenham ideias estranhas. Porque, se vocês de fato começassem a bloquear esse acesso para Israel, como forma de pressionar o governo israelense, isso seria uma situação de risco de vida para eles. Claro, estamos muito, muito longe de algo assim acontecer, mas isso é meio que Israel olhando bem à frente. Então, essa é mais ou menos a interpretação que você tem. Olha, com certeza. Essa é uma parte da interpretação, mas não acho que seja a única.
E também tendo a discordar de que isso não possa estar muito próximo. Você tem razão. Qualquer coisa que deva ir para Israel tem que passar pelo Estreito de Gibraltar. A Espanha, e os Sánchez em particular, estão sendo ameaçados por essa situação. Se vocês não colaborarem, vamos pressionar para que haja outro governo. E de fato, existe o partido Vox, o partido de extrema-direita na Espanha, que atualmente está por toda parte. Também há todos os partidos europeus de extrema-direita que governam países europeus e são extremamente vocais. E os que não estão no poder também. Então há uma situação surgindo na Europa. Porque eu acho que essa situação não é tão improvável, nem algo por um futuro distante. Porque com o que está acontecendo no Oriente Médio, no Estreito de Hormuz, se o Estreito de Bab el-Mandab também ficar seriamente ameaçado, a única porta de entrada para o mar Mediterrâneo será Gibraltar, certo? Então não acho que seja uma situação improvável ou de longo prazo. E quando eu disse que isso vai além de Israel, eu acho que, e esse pode ser um contexto ou objetivo de médio a longo prazo. Os Estados Unidos, nessa disputa global contra a China, têm sua estratégia clara. Ou você é aliado de mim, Gloth. Either you are an ally with me or you are an enemy. And we have seen split. E vimos uma divisão na Europa em relação à situação em Gaza e à guerra no Irã. Vimos governos se recusando a participar da guerra no Irã e cada vez mais se recusando a fazer parte da guerra na Ucrânia contra a Rússia. Todos os países declarando que o que está acontecendo em Gaza é genocídio. Então há uma divisão na Europa que talvez esteja convergindo para outro bloco, que vai discordar completamente da política dos Estados Unidos. Em resposta, Trump está dizendo a eles, ou vocês são aliados, ou nós vamos fragmentá-los, vamos dividi-los, e a arma é a imigração. E o que está acontecendo na Espanha é apenas um exemplo. And what is happening in Spain is only an example, because a matter of fact, Na verdade, a própria Meloni, na Itália, já está pedindo que a Espanha seja retirada do espaço Schengen. Dinamarca e Finlândia estão dizendo algo parecido. Então já estamos entrando numa era de fragmentação da Europa. E você sabe que a Europa gira em torno da livre circulação de pessoas e mercadorias. Se as fronteiras forem controladas ou fechadas, deixa de existir Europa. E isso, no fim das contas, será benéfico para os Estados Unidos no confronto com a China ou numa nova guerra mundial. Então acho que esta é uma estratégia piloto, mostrando à Europa que isso não é um acontecimento distante, nem ficção científica, e que pode se espalhar amplamente pelo continente. Então, na sua interpretação, neste momento, é só uma ameaça? Tipo, vejam o que podemos fazer com apenas alguns ônibus cheios de gente. Espanha, é melhor vocês voltarem para a linha? Ou então, ou isso é de fato o começo de uma política para tentar minar e desestabilizar sistematicamente a Espanha e a Europa em geral? De novo, como você disse, ou estão conosco, ou basicamente acabamos com vocês, ou acabamos com seu projeto. Sabemos que os americanos, várias vezes, de fato ameaçaram que se a União Europeia algum dia se tornar hostil ou não cooperativa, eles sabem como lidar com uniões. Nós lidamos com a União Soviética. Talvez haja outra união que precise ser um pouco dividida. Já ouvimos esses comentários antes, no primeiro governo Trump. Não de Donald Trump, mas de alguns de seus funcionários. É disso que se trata. E mais uma vez, você acha que isso vai continuar? Esse movimento de tentar enviar pessoas para Ceuta e usar basicamente os norte-africanos, os marroquinos, completamente empobrecidos economicamente como uma arma contra a Europa? Ou isso está parando agora? É isso. Look, it is definitely a threat to Europe. Olha, isso definitivamente é uma ameaça à Europa, mas não é só uma ameaça à Espanha. Na Espanha, eu acho que esse é o início de uma tentativa muito forte de derrubar Sánchez do poder. Então, se conseguirem mudar o regime na Espanha, a ameaça à Europa estará estabelecida. Mas é uma ameaça à Europa e, pelo que eu entendo, uma ação clara para mudar o regime na Espanha. E Trump disse isso muito claramente. And
And Trump said it very clearly. When are the next elections in Spain? They are, I think they're scheduled for 20... Quando serão as próximas eleições na Espanha? Acho que estão marcadas para 2027. Certo. Então daqui a alguns anos, em agosto. Então é daqui a um ano. Será que isso é talvez o primeiro passo de uma tentativa de minar sistematicamente o Sánchez, tirá-lo do cargo e substituí-lo por essas forças de direita que, como você corretamente diz, vivem da migração? Num certo sentido, isso é muito, muito hipócrita, é claro, porque o que vimos em 2015 e 2016 foram milhões de migrantes chegando à Europa. E isso não levou ao desmantelamento do espaço Schengen. Agora temos 60 mil pessoas que, numa manobra feita da noite para o dia, conseguiram de alguma forma chegar ao território europeu. E Meloni e todas as forças de direita já estão ameaçando. É isso. Precisamos tirar vocês desse acordo. Então, basicamente, uma manobra política para minar a Espanha, hein? Basically a political stunt to undermine Spain, huh? Yeah, absolutely, absolutely. I think I'm not sure. Sim, absolutamente. Absolutamente. Acho que não tenho certeza de que eles vão conseguir, porque especialmente no caso da Espanha, a situação econômica está melhorando muito. E é por isso que, de fato, eles conseguiram aceitar 500 mil de jovens estrangeiros, ou regularizar a situação de 500 mil deles no último ano. Então, econômica e socialmente, a Espanha está cada vez melhor, e sem dúvida, muito melhor do que muitos outros países europeus. Talvez, por causa disso, eles não consigam. E talvez o establishment espanhol, o governo espanhol, consiga explicar gradualmente à população da Espanha que estamos sendo atacados porque estamos melhorando. E que se tiverem sucesso nessa narrativa, isso vai derrubar essa tentativa de... Mas Israel e os Estados Unidos, junto com o Marrocos, e agora voltamos ao Marrocos, continuarão tentando, com muita força, mudar o regime na Espanha. To try very hard to change the regime in Spain. And Morocco, why also is interested into this E o Marrocos também está interessado nessa mudança. Isso porque, recentemente, a relação entre Espanha e Argélia vem melhorando cada vez mais. Então, Sánchez visitou a Argélia algumas semanas atrás, no dia seguinte à vitória deles na Copa do Mundo. Ele voou dos Estados Unidos diretamente para a Argélia, para se reunir com o presidente argelino, Sr. Abdelmajid Tebboune. E os temas foram principalmente sobre a exportação de gás para a Espanha. Como você sabe, a Argélia tem 2 gasodutos que podem chegar à Espanha. Um passa pelo Marrocos e o outro vai diretamente da Argélia para a Espanha. O que passa pelo Marrocos está fechado desde que o Marrocos tentou pressionar a Argélia em relação ao trânsito do gás por seu território. Essa é outra história. Mas a Argélia construiu outro gasoduto em 2011. But Algeria in 2011 has built another pipeline. They were foreseeing that things Eles previam que as coisas poderiam ficar muito ruins com o Marrocos. Então construíram um segundo gasoduto diretamente até a Espanha. E uma das razões pelas quais Sánchez visitou recentemente a Argélia, e isso é outro motivo pelo qual o Marrocos pode ter ficado realmente preocupado, é que o gasoduto planejado, que vem da Nigéria, passa pelo Níger e pela Argélia. Está quase totalmente concluído. O Marrocos tentava convencer a Nigéria a optar por outro gasoduto, que seguiria pela costa, passando por 13 países. Custaria 3 vezes mais, levaria 3 vezes mais tempo para ser construído e passaria por uma zona de conflito, que é o Saara Ocidental. Então, é simplesmente, temos um ditado na Argélia, quando você quer mostrar sua orelha, em vez de dizer, esta é minha orelha, você diz, esta é minha orelha. Então, o outro gasoduto é meio que, esta é minha orelha. Existe um gasoduto muito direto. There is a very direct pipeline. So Nigeria has came out recently to mention. Então, recentemente, a Nigéria deixou claro que está totalmente envolvida nesse gasoduto. Com o que está acontecendo no mundo em relação ao gás, a Espanha tem muito interesse em manter uma boa relação com a Argélia, especialmente porque há outro gasoduto que vai diretamente para a Itália. E os acordos entre a Argélia e a Itália são muito fortes, eles chegaram a um nível muito elevado. Portanto, a capacidade da Argélia de abastecer a Europa é muito limitada, e ela só pode ser ampliada se o gás da Nigéria passar por outra rota, que existe por meio do gasoduto entre a Argélia e a Espanha.
Então, Marrocos está muito preocupado que, por causa dessa melhora nas relações com a Argélia, a Espanha mude sua posição em relação à questão do Saara Ocidental. Portanto, tudo isso converge para o mesmo interesse entre Marrocos, Israel e os Estados Unidos. The same interest between Morocco, Israel, and the US. So, and of course, Algeria and Morocco have not a very Então, good relationship é claro, with each other. Argélia e Marrocos não têm uma relação muito boa entre si. E agora Marrocos e Espanha estão definitivamente em conflito. Mas por que o Marrocos, apesar de também fazer parte do mundo muçulmano, tem uma relação próxima com Israel? Quer dizer, como isso é aceito, especialmente na sociedade marroquina? Você tem alguma ideia sobre isso? Não consigo imaginar que a população do Marrocos seja grande fã de Israel. Ou será que é? Population can be a great fan of Israel, or are they? Definitely not the population. Definitivamente não é a população do Marrocos. O problema com a população do Marrocos, e é muito triste mencionar isso, é que ela foi deliberadamente, de forma muito dissimulada, privada de educação durante um longo período. Então, se você olhar o nível de analfabetismo no Marrocos, ele é muito, muito alto. Basicamente, o que eu quero dizer sobre isso, sem entrar em muitos detalhes, é que a população do Marrocos não tem capacidade de enfrentar o establishment. E é a mesma situação, por exemplo, nos Estados Unidos ou em certos países da Europa. Enquanto há um establishment claramente favorável a Israel, a população não é. E isso foi um processo de longo prazo, em que essas pessoas ocupam posições de tomada de decisão e, de certa forma, paralisam a sociedade. E retomar ou vencer novamente essa luta vai levar muito tempo. Então, a população do Marrocos é definitivamente contra Israel e a favor da causa palestina. Mas está completa peni. E vem como ela pode reverter a situação. How they can overturn the situation. Você pode, e me desculpe, porque sou muito ignorante sobre o desenvolvimento político do Marrocos. A Argélia é, claro, muito conhecida porque teve de lutar uma guerra de independência muito sangrenta contra seu opressor colonial, a França, com milhões de mortos. Quer dizer, a Argélia sangrou muito, muito mesmo. Mas o resultado foi que desde, eu diria, o fim dos anos 60, os anos 70, a Argélia é de fato um país independente, com um governo independente, que é, de certa forma, um governo revolucionário anticolonial. E eles mantêm isso até hoje, pelo menos mais ou menos. E a relação da França com a Argélia não é muito boa. Como isso se desenvolveu no Marrocos? Como o Marrocos conquistou sua independência? E a liderança atual ainda está subordinada às antigas estruturas coloniais. Absolutely. Look, France has colonized North Africa, Tunisia. Com certeza. Veja, a França paralisou o norte da África, Tunísia, Argélia e Marrocos. E o Marrocos era um protetorado, então nunca houve uma luta do Marrocos contra a presença da França. A Argélia, como você disse, veja, a Argélia é governada pelo povo. Então podemos ver o governo, por exemplo, se afastando aqui e ali das fortes convicções dos argelinos, dos seus objetivos e da forma como eles acham que o país deve ser governado. Eles podem se afastar, mas se divergirem de forma muito, muito forte, a população vai reagir. Eu não vejo isso acontecendo no Marrocos em um futuro próximo. E a razão é que no Marrocos, a França estabeleceu o regime, estabeleceu o reino. Eles têm tratados que prevêem intervenção caso o regime seja ameaçado. E além disso, sem esperar que o regime seja ameaçado, ele é controlado e protegido o tempo todo. It is controlled and protected all over the time. Morocco economy is technically bankrupt. A economia do Marrocos está tecnicamente falida. Se você olhar o nível da dívida em relação ao PIB, é enorme, mas ela ainda é sustentada por empréstimos do FMI, do Banco Mundial e assim por diante. Tecnicamente, todas as exportações do Marrocos vão em duas direções, França ou Estados Unidos. Então são situações completamente diferentes. Mas eu insisto que a população do Marrocos, eu conheço muitos marroquinos, apoia a causa palestina. Outro exemplo que talvez explique a situação do Marrocos são os Emirados Árabes Unidos, no Oriente Médio. Há países que, apesar de terem uma relação com Israel, normalizaram as relações com Israel, como por exemplo Jordânia ou Egito. Mas quando você olha para os Emirados Árabes Unidos, eu diria que é Israel.
outro Israel no Oriente Médio. Então, o Marrocos está desempenhando o mesmo papel no norte da África. In the Middle East. So Morocco is playing the same role in North Africa. Desculpe. Você pode explicar o que é os Emirados Árabes Unidos? Emirados Árabes Unidos. Ah, os Emirados Árabes Unidos, desculpe. Certo, os Emirados Árabes Unidos. Sim, claro. So the role of United Arab Emirates is not Portanto, o papel dos Emirados Árabes Unidos não é o mesmo da Arábia Saudita, nem do Kuwait, nem da Jordânia, embora eles possam convergir de tempos em tempos em certas decisões. Os Emirados Árabes Unidos são claramente, por exemplo, a favor de um ataque total contra o Irã. É o único país do Oriente Médio que quer que a guerra não pare, exatamente como o Marrocos no norte da África. Então, em poucas palavras, o Marrocos está completamente nas mãos de tomadores de decisão totalmente alinhados com Israel. Outro fato, o conselheiro do rei, Sr. André Azoulay, é conselheiro do rei do Marrocos, do anterior, desde 1960. É o mesmo conselheiro do reino marroquino. E ele foi condecorado por Netanyahu com a maior honraria que Israel concede aos seus apoiadores estrangeiros. É. supported. Yeah. Então, quer dizer, certo? Isso ajuda muito a entender. Temos de enxergar o Marrocos como algo muito parecido com os Emirados Árabes Unidos, que são basicamente um regime que governa uma população que pode ter uma visão política e moral completamente diferente. Mas, como eles estão instalados ali e governam pela graça dos antigos ocupantes, dos antigos colonizadores que sustentam seus regimes, é isso. Você pode ter, basicamente, uma política externa 180 graus diferente do que muitas pessoas no país gostariam. Mas o próprio regime não depende dessas pessoas. Ele depende do apoio da França, da União Europeia, dos Estados Unidos e, nesse sentido, também de Israel. Então, há um alinhamento nessa frente muito diferente da Argélia e da parte da África que foi de fato devidamente descolonizada. It's a survival alignment. Matter of fact, for example, É um alinhamento de sobrevivência. De fato, por exemplo, você concordaria comigo que a narrativa sobre Israel, a narrativa sobre os Estados Unidos, mudou nos últimos anos por causa do que aconteceu em Gaza. O mesmo vale para Marrocos. Como eu disse no começo, Marrocos sofreu um golpe absolutamente e extremamente duro na sua narrativa, sobre a qual, exatamente como Israel, construiu toda a sua história. Então a história deles é construída sobre uma narrativa, sobre a mídia. Somente score-maitha para a diferença em o que as pessoas podem pensar e a tal de qualidade de vida em Marrocos é uma diferença enorme. quality of life in Morocco, it's a huge gap. Sim, mas basicamente, se isso for de fato uma operação coordenada entre alguns atores de política externa, digamos, em Washington, Tel Aviv e Marrocos, então é uma aposta bem arriscada. Porque agora as pessoas estão realmente olhando e prestando atenção ao que está acontecendo ali, o que nem sempre é bom, certo? Tanger pode se arrepender desse tipo de ação, porque isso coloca o Marrocos no mapa e, de certa forma, agora expõe esses alinhamentos entre diferentes atores. Também é uma aposta de alto risco para o Marrocos fazer isso, se eles fizerem parte disso. Porque, deixe-me colocar desta forma, ainda há uma chance de que seja um esforço coordenado, mas apenas por gangues ilegais. Essa também é uma possibilidade, certo? Apenas algumas gangues ilegais que reúnem 60 mil pessoas, as empurram para dentro, ganham muito dinheiro e saem. Isso ainda pode ser o caso, certo? Olha, não são gangues ilegais. Lamento dizer isso, porque vou explicar o motivo. Gangues ilegais não operam desse jeito, porque se você empurra 60 mil pessoas por uma fronteira, como é que você está sendo pago? Em geral, as gangues ilegais organizam viagens de verdade, certo? Então sim, é uma grande aposta, mas é o mesmo que está acontecendo nos Estados Unidos e em Israel. É uma grande aposta. Eu chamaria isso, como dizemos em francês, de fuite en avant. Então, é entrar em choque. Ground. Está entrando em choque. Então, quando você tem o Trump fugindo para frente, certo?
Em vez de fugir para trás, você foge para frente. E é como se, basicamente, você estivesse se jogando nas facas aqui. Yeah, exactly. Exatamente. Exatamente. Então, pelo menos, em vez de parar, eles estão fugindo para frente. Então não acho que eles tenham escolha. É uma aliança de sobrevivência. It's survival alignment. Okay, but that actually that puts Morocco also Certo, in danger. mas isso também coloca o What Marrocos is em your, perigo. assessment? Quero dizer, Is qual é a sua there, avaliação? Então, o Marrocos e as forças que podem ter orquestrado isso estariam buscando semear discórdia pública na Espanha e tirar o governo espanhol em 2027, elegendo algo de direita, pró-Israel. Vamos supor que esse seja o resultado ideal para essas forças que, pelo que estamos supondo agora, atuam nos bastidores. Mas, por outro lado, isso pode acabar provocando algo no Marrocos, como descontentamento público com o governo. Até onde você sabe, existe algum tipo de ameaça de levante no Marrocos? Look, the local discontent is more. Olha, o descontentamento local no Marrocos continua. Isso aconteceu em outubro do ano passado, em setembro e outubro do ano passado, com alguns eventos muito sérios protagonizados pela geração Z marroquina. E há episódios esporádicos, mas como eu disse, não vejo a população do Marrocos se levantando a ponto de colocar o regime em risco, então ela foi completamente desarmada. Intelectualmente, educacionalmente, politicamente e materialmente, impedida de chegar ao ponto de se organizar como uma força capaz de ameaçar o regime. É uma aposta, mas não para a população marroquina. É uma aposta para o regime. Porque, se essa fuga para frente não der certo, haverá, não acho que no curto prazo, mas pode haver mudança de regime nesses países, em Israel, nos Estados Unidos e no Marrocos, em favor das populações. In Morocco in favor of the populations. Risky strategies everywhere. It's just in my view, Estratégias arriscadas por toda parte. Só que, na minha opinião, esta é muito arriscada. Porque a única coisa que essas 60 mil pessoas provam é que o Marrocos tem muita gente que adoraria deixar o país, certo? Isso não combina muito com a descrição que o rei faz do Marrocos, de que o país está avançando, a economia vai bem e assim por diante. Mas bem, alguma coisa que ainda não abordamos, sobre a qual não falamos? Look, there is one important question. Há uma questão importante, Pascal, sobre a qual vou escrever um artigo. Há um ponto que pode colocar todo esse cenário que estamos discutindo em dúvida. O ponto é que tudo isso poderia ter acontecido em outro dia, e não hoje, no dia seguinte ao discurso do rei em celebração ao Dia do Trono. Porque, como dissemos, isso é muito prejudicial para a imagem do Marrocos. Eles poderiam ter feito isso em outro dia. Teriam conseguido tudo o que estão tentando conseguir agora, sem prejudicar a imagem do rei, dizendo que o Marrocos é a Suíça da África. E no dia seguinte, como você disse, 60 mil pessoas fogem. Então, por que no dia seguinte? Why the following day? And this can be a discussion to another topic. E isso pode ser tema para outra discussão, mas vou só dar algumas pistas. Internamente, no Marrocos, no Palácio do Reino, há forças em conflito entre um dos conselheiros do rei, chamado Al-Hima, que é muito próximo de Israel. Ele tem sido o calcanhar de Aquiles dos Acordos de Abraão, na discussão sobre o Saara Ocidental. Abdelatif Al-Hima. Al-Hima, tenho certeza de que esse é o sobrenome dele. E o chefe de governo, Akanuch. Essas duas pessoas estão disputando o poder no Marrocos. Então, quando o rei fala de uma economia próspera, isso é um crédito para Akanuch, o chefe de governo, de quem Al-Hima não gosta. E teremos eleições legislativas no Marrocos em setembro. Então há também esse elemento de disputa interna pelo poder no Marrocos, com uma facção tentando enfraquecer a outra por causa das eleições no Marrocos, que serão no mês que vem, na verdade daqui a um mês. The elections in Morocco. Yeah. So this needs deeper thought. Então isso precisa ser analisado mais a fundo. Mas, em outras palavras, o rei celebrar uma economia próspera é um forte apoio ao atual chefe de governo, algo de que Al-Hima não gosta. Mas como eu disse, é preciso investigar muito mais a fundo. But as I said, it needs a much deeper
digging. Okay. Well, thank you very much for just like also Bom, mentioning muito that obrigado there's, também por mencionar que há uma disputa interna pelo poder político no Marrocos envolvida nisso, porque, como de costume, esses temas são extremamente complexos e há diferentes atores, em diferentes níveis, atuando uns com os outros e uns contra os outros. Esse é o tipo de análise que você também faz no seu canal, e talvez este seja o momento certo para destacar isso. Se as pessoas quiserem encontrar você, para onde devem ir? Effectively, people who want to find you, where should they go? Well, they should go to jazerhope.org. Bem, eles devem acessar jazerhope.org. É o meu site, o meu blog. Se puder mostrar, seria ótimo. É só digitar jazerhope.org. Então essa é uma forma de me encontrar. A outra é que eu tenho um canal no YouTube. É só escrever a mesma coisa, Jazer Hope. E fique aí, por favor, Pascal. Por favor, fique aí. Stay there, please, Pascal. Please stay there in the. Jazer Hope YouTube. Se puder, vá ao meu site, por favor. My website, please. Sim. So on Então, Remote with That pode ver uma estante de livros. shelf, Sim. and there the first book is the history of Algeria. E ali, o primeiro livro é a história da Argélia em 54 objetos. Então aqui eles podem folhear o livro para ter uma ideia. Tá vendo no canto inferior direito? Isso. Assim, eles podem conhecer um pouco do livro. E para quem quiser ajudar a Jazer Hope, pode comprá-lo na Amazon. Tá logo no lado direito. Ou pode comprar a versão digital, no canto superior direito. Também o oferecemos gratuitamente para quem não puder comprá-lo. Basta me enviar um e-mail. Eles vão encontrar isso nesse site. They will find it on this website. And this book, just a couple of words, Pascal, is inspired E este by the livro, best-seller só mais algumas palavras, Pascal, foi inspirado por um best-seller da Biblioteca Britânica, A História do Mundo em 100 Objetos. Então escrevemos algo no mesmo estilo. A História da Argélia em 54 objetos. 54 se refere ao ano do início da Revolução Argelina, 1954. A estrutura de um objeto e a história por trás dele. E quando você lê o livro inteiro, tem uma visão muito forte da história da Argélia, desde os tempos mais antigos até os dias de hoje. Então, muito obrigado, Pascal, por me dar esta oportunidade. So, thank you very much, Pascal, for giving me this opportunity. Well, thank you very much, Fethi, and everybody, if you Bem, muito obrigado, Fethi. E pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre a Argélia, esse é um projeto lindo. Como historiador, eu aprecio muito, muito mesmo, o fato de vocês adotarem essa abordagem, conectando também os objetos à história. E a Argélia é, claro, uma cultura e uma civilização muito antigas. Então, pessoal, eu recomendo, acessem o Jazer Hope, apoiem o Fethi, comprem um livro, apoiem o projeto. Fethi, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Fethi, thank you so much for your time today. And for E para quem não pode comprar, nós oferecemos de graça. free. This is wonderful. Isso é maravilhoso porque é educativo. Apoie ou leia de graça, mas entre lá. Go there, Fethi. Thank you so much. Thank you. Muito obrigado, Pascal. Foi realmente um prazer. Pleasure.